Fala, meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, isso mesmo, informações importantes que todo cristão, ou melhor, todas as pessoas devem saber sobre a Bíblia Sagrada. Eu acredito que assim como eu, você deve ter alguns escritores favoritos, né? No Brasil nós temos alguns escritores destaques, por exemplo, Machado de Assis, Camões, Lispector, entre outros, Bandeira, por exemplo. Então, a gente sabe que quando começamos a ler uma obra, a gente fixa naquela obra e vai de cabeça, debruça de fato. Quem é leitor sabe disso. E agora sobre a Bíblia, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim como demais livros, quando você vai ler, você procura sobre o autor, sobre a biografia, você também já parou para pensar sobre este livro tão importante que é a Bíblia Sagrada? O que você tem pesquisado sobre ela, buscado sobre ela, ou você apenas a tem como um amuleto, como algo, como se fosse, não, vou abrir, vou ver o que dá. Não, você precisa ter informações e saber de fato sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quem é o autor? Quem são os escritores? Em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Por quem foi escrita? Em quais locais a Bíblia foi escrita? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. De antemão, já peço para se inscrever se ainda não é inscrito no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, porque provavelmente essa é a parte 1 e teremos parte 2 se você deixar o seu like neste vídeo. Primeiramente, eu quero dizer para você o seguinte: nós que temos a fé, acreditamos, temos convicção, a partir de estudos históricos e arqueológicos, e também a fé intrínseca, que a Bíblia ela tem um autor, e o autor dela é Deus. Isso mesmo, o Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que pessoas foram usadas para escrever a Bíblia. Então, nós vamos ter aí aproximadamente 40 escritores, isso. 40 pessoas foram utilizadas, usadas por Deus para escrever a Bíblia, sendo instruídas, sendo inspiradas por Deus para escrever as Sagradas Escrituras, tá? Então, aproximadamente 40 pessoas num período de quase 1.500 anos. Isso, nós temos um corte histórico de aproximadamente 1.500 anos em que o primeiro pergaminho, o primeiro texto da Sagrada Escritura foi escrito até o último. Então um recorte bem longo e você compreende, já dá para perceber o mistério de Deus aí, que num período tão longo, 40 pessoas com culturas diferentes, períodos históricos diferentes, e assim, um período tão longo, distante um do outro, e o texto, a coesão, a eficiência da comunicação se encaixam perfeitamente. Eu digo isso por quê? Porque tem um autor, o autor é Deus, tem vários escritores, um período longo, mas o autor é Deus. E eu quero te dizer também, neste primeiro vídeo, algumas informações relevantes sobre o que significa Bíblia, né? Bíblia, de fato, é um compêndio de livros, e nós temos na Bíblia Sagrada, pentecostal, evangélica, cristã, 66 livros, e esses livros são divididos por dois grandes grupos, o grupo do Antigo Testamento e o grupo do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos ali um compêndio com 39 livros e no Novo Testamento nós temos um compêndio com 27 livros, formando então 66 livros, que é a base da Bíblia Sagrada e que nós cremos. Você sabia dessas informações? Se você sabia, já coloque aqui nos comentários, deixe também palpites para próximos vídeos relacionados a esse assunto. Se você gostou, deixe o seu like, e na parte 2 eu trago informações mais completas, mais complexas para você, se você tiver gostado desse conteúdo. Até a próxima, meus queridos.